Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Vamos ler todos juntos? Todos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, preparando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Este texto, irmãos, nós vamos continuar a exposição, né? Continuamos expondo o Evangelho de Mateus. Este texto, ele não tem paralelo, né? Existe um outro texto que fala do mesmo tema. É o texto da missão dos 70, narrado em Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Repetindo de novo, irmãos, novamente, mais uma vez, nós pleonasmos todos, repetindo, ele não tem um texto paralelo, quer dizer, não tem um outro evangelho que narre isso aqui. Não significa que este tema não seja tratado, pelo contrário, esse tema é tratado lá em Lucas. Eu tenho feito esse exercício sempre com os irmãos para mostrar que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Ninguém pode fazer doutrina ou pregar apenas um versículo, extrair um tema de apenas um versículo em detrimento de toda a Escritura. Não, muito pelo contrário. O pregador, ele precisa extrair deste texto, porque não é a opinião dele que importa. O que importa é a verdade que está no texto. E graças a Deus, aqui na Boca do Rio, na nossa igreja, nós temos cobrado muito dos pregadores e temos recebido uma resposta muito positiva disso, de alguém que venha expor de fato a palavra de Deus, aquilo que o texto bíblico diz. Esses 3 ou 4 versículos, os 4 versículos, do 35 ao 38, traz um resumo, uma sinopse dos primeiros passos ou do início do ministério de Jesus. E é incrível que essa sinopse, esse resumo, será a marca do restante do ministério de Cristo na terra. Então, Mateus está fazendo aqui um preâmbulo, um resumo daquilo que Cristo fez lá no início do Evangelho, e Mateus também está mostrando quais são as características do ministério de Cristo. Isso vai nortear todo o seu ministério. Nós poderíamos chamar o ministério de Cristo como ministério messiânico ou como ministério pastoral, e isso é uma grande verdade. Mas como ministro, como pastor, como Messias, Jesus serve como exemplo, serviu como exemplo para os apóstolos e os crentes da sua época e serve de exemplo para nós hoje. Então nós vamos olhar para o ministério de Cristo, contemplar o ministério de Cristo e aprender de Cristo como é que nós devemos desenvolver o nosso ministério. É incrível que eu vou usar aqui nesse sermão de hoje a palavra ministério. Eu vou usar essa expressão o tempo todo. Eu poderia fugir dela. Fugir dela por quê? Porque muitos dos nossos dias usam a palavra ministério para se referir especificamente ao ministério pastoral.
Então, pastor Cândido e pastor Paulo têm um ministério, enquanto os demais irmãos não têm ministério. Nós temos entendido a palavra ministro e a palavra ministério de forma equivocada. Ministério é o quê? O que significa ministério? Ministério é a execução de uma tarefa, de uma obra, de uma atividade. Biblicamente, ministério é derivado da palavra diaconia, ou diácono, que significa serviço ou função. Está intrinsecamente, irmãos, ligado à ideia de servir primeiramente a Deus e servir aos homens. Era isso que o diácono fazia. Então, é sobre este significado da palavra ministério que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje. Por isso, tomando Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ministro dos ministros, o nosso exemplo, o nosso paradigma, o nosso referencial, tomando Cristo como exemplo, tomando o exercício de Cristo como exemplo, eu queria propor para os irmãos o seguinte tema: exercendo o ministério. Como é que eu e você, presbítero Emanuel, presbítero Jonilson, diácono Luciano, diácono Joil, irmã Gabriela, irmã Leda, irmã Rita, irmã Léa, como é que eu e você podemos exercer o nosso ministério? Em primeiro lugar, vejam aí versículo 35. Vamos ler todos, versículo 35? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Somente aqui nesse versículo 35, irmãos, está expresso três verbos. Três verbos aí são determinantes. Vejam comigo: ensinar, pregar e curar. Então, há três ações que estão aí ligadas a somente o versículo, que estão ligadas ao ministério de Jesus: ensinar, pregar e curar. Esses três verbos, essas três ações, esses três aspectos serviram de espelho para os missionários, para os primeiros missionários presbiterianos que vieram para o Brasil. Nós falamos muito de Simonton, quando veio lá trazer o evangelho para o Brasil, mas esquecemos que Simonton, logo com pouco tempo, mandou chamar seus colegas de seminário, mandou chamar o seu cunhado, trouxe parte da sua família, trouxe outros missionários e pastores norte-americanos que vieram para o Brasil. E ao chegar no Brasil, eles tomaram essa ideia do versículo 35 como base. Criaram a igreja e ao lado da igreja uma escola e ao lado da escola um hospital. Então, o evangelho pregado no Brasil, ele tinha três aspectos que são importantes. Dá-nos aí a ideia do evangelho integral. E eu vou dar até uma pausa para chamar de evangelho integral, sem confundir os irmãos com qualquer outro movimento que use essa expressão para levar-nos a entender que o evangelho é social. Eles usam a palavra integral, mas o que eles querem dizer é que o evangelho é social, ou seja, a igreja está na terra com uma concepção social, com uma função social, e essa função social é muito importante. E eles dizem tanto que é muito importante, que essa função social se tornou a primordial, se tornou a primeira, se tornou a mais evidente. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou mostrando aos irmãos que o evangelho ele é integral, porque ele vai englobar esses três aspectos: a pregação, o ensino e a cura. É importante nós dizermos, irmãos, que nada, absolutamente nada, coisa nenhuma pode ofuscar ou nem tentar ofuscar a pregação pública e fiel da palavra de Deus. Prega a palavra a tempo
e fora de tempo. Nem mesmo, irmãos, as coisas que nós consideramos importantes, sejam importantes na liturgia, ou sejam importantes na vida do dia a dia, nem mesmo essas coisas podem ofuscar a pregação do Evangelho. Olha só, elementos do culto, da nossa liturgia, como cânticos, hinos, conjuntos, corais, orações, intercessões, e até mesmo a manifestação miraculosa de Deus, nada disso pode ofuscar a pregação da palavra de Deus. Nós temos visto em alguns movimentos, em algumas reuniões, alguns lugares que eles chamam de culto, que o indivíduo faz um culto de 3 horas, canta os homens, depois canta as senhoras, depois canta as jovens, depois cantam os adolescentes, depois cantam as crianças, todo mundo se apresenta. Aí depois que está todo mundo cansado, quem está dirigindo o culto diz assim: agora convidamos o presbítero João Nilson para dar uma palavrinha. Ou seja, tudo que aconteceu acabou ofuscando a parte que era principal. Isso, irmãos, pode ser qualquer coisa, menos o culto. Porque no culto ao Senhor, a pregação tem que ser a coisa mais importante. E aí tem uns crentes de plantão, crente que vive na internet, que diz assim: tudo no culto é importante, não é só a pregação. É verdade, tudo no culto é importante. Mas a pregação, entre os importantes, é o mais importante. Ficou claro para você isso aí? Jesus, nos capítulos anteriores, fez algumas curas. E ao fazer as curas, chamou o que foi curado. Disse: olha, não conte a ninguém. Era Jesus dizendo: olha, não é a cura que importa. O que importa é anunciar o ano aceitável ao Senhor. Mas eles contaram, daqui a pouco Jesus não podia nem mais pregar, Jesus não podia nem entrar mais na cidade, porque as pessoas vinham atrás da cura. O apóstolo Paulo, pensando neste tema, irmãos, ele escreve lá aos Coríntios, e os coríntios estavam eufóricos, porque como todo descendente de grego, ou como uma igreja gentílica, estava preocupada para ouvir as filosofias, ouvir os pensamentos, ouvir os pensadores, né? Os irmãos estão lembrados que esses pensadores todos viveram antes de Cristo. Então, havia uma forte influência desses pensadores na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, 1 Coríntios 1, 22 e 23, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E aí, qual é o versículo? Quase todo mundo sabe de qual. Vamos lá? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Não quero saber qual é a opinião dos judeus, não quero saber qual é o pensamento gentílico. Nós aqui na nossa igreja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu no meu ministério me reservei a pregar para vocês Jesus Cristo e esse crucificado. Aleluia. Nada pode ofuscar a pregação, irmãos. Porém, o ministério da pregação, segundo o versículo, também ele é acompanhado do ministério do discipulado. Os irmãos perceberam aí que Jesus pregava e ensinava? Lá na grande comissão, no capítulo 28 de Mateus, ele diz assim, 28, 19 e 20. Todo mundo sabe de cor também, os crentes sabem de cor. Vamos lá comigo? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus está dizendo, pregar, sim, e a pregação ela é acompanhada da fé. Cadê lá Marcos, que narra o mesmo texto? Quem crê e for batizado, aí aqui em Mateus está dizendo, olha, o cara creu, o indivíduo creu, então ele deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão fazer as coisas, vocês vão pregar e vão batizar, mas não fica só em batizar, não. Vocês vão ensiná-los
aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus está explicando, ou Mateus, através da fala de Jesus, está nos explicando, irmãos, a importância do discipulado, a importância de ensinar. O apóstolo Paulo, concordando com o tema, quando vai falar sobre as Escrituras Sagradas, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, vamos recitar juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Quem quiser completar diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, através das Escrituras Sagradas, nós não só recebemos a salvação, nós agora recebemos o ensino. Quem quiser ter um bom ensino, uma boa educação, precisa se espelhar, se mirar na palavra de Deus. E nós, como ministros de Cristo, precisamos pregar e precisamos ensinar. Ó, irmãos, isso aqui é muito intrigante, porque as duas palavras aqui, discipular e educar, neste texto aqui, têm o mesmo significado. Elas andam na mesma direção, elas convergem para o mesmo caminho. Elas são, de fato, aprender na prática os pilares da fé. Vou fazer aqui somente uma distinção pedagógica, didática, para talvez a gente conseguir compreender melhor. Eu espero não confundir os irmãos. Ensinar é uma palavra utilizada no mundo lá fora. Educar é uma palavra utilizada lá na escola, ok? Lá no mundo. E aqui na igreja, esse ato de ensinar, esse ato de educar, nós chamamos de discipular. É ensinar esse novo convertido, é ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes, ensinar através da vida como se comporta a nova criatura. Nós citamos muitas vezes o versículo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E parece-nos então que esse aprendizado é natural. Cheguei na igreja hoje, né, fui convertido hoje, ou tomei consciência da minha conversão hoje, e automaticamente eu não sou mais como uma pessoa do mundo. Não é não, irmãos. Isso aí é uma bobagem que alguém pode ter colocado na nossa cabeça. Do mesmo jeito que as nossas crianças, do mesmo jeito que os nossos filhos precisam aprender, e nós vamos precisar ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 200 vezes até o indivíduo aprender. Eu fico imaginando o Heitorzinho. O Heitor está aqui, né? Heitor é ovelha de pastor Paulo mesmo. Já pede pastor Paulo e Ana Maria, avô e vó, para lá e para cá, e conversa, e dá risada, e anda e tal. E Léa vai ter o trabalho de ensinar Heitor como se comportar na igreja, como sentar, como assistir o culto. Não, presbítero, nem assistir o culto, não, é cultuar. Então tem que ensinar Heitor a cultuar, e tem que ensinar Heitor a escovar os dentes, e tem que ensinar Heitor a tomar banho, e tem que ensinar a Heitor os princípios de higiene. Irmãos, isso é um trabalho que o pai precisa ter com seus filhos. E nós, como pais da fé, precisamos ter com os nossos adolescentes, com as nossas crianças e com os novos convertidos. É difícil que muitas vezes nós precisamos educar o crente velho. O crente velho, mal educado, mal discipulado, mal instruído. O crente velho rebelde é aquele que dá mais trabalho do que aquele que está começando na fé. Infelizmente, irmãos, do mesmo jeito que eu usei e estou aqui como exemplo, infelizmente, nas últimas décadas, 3, 4, 5 décadas, a população brasileira tem terceirizado a educação.
tem passado para outras pessoas a obrigação de educar. Olha, nos últimos anos cresceu aquela ideia de que escola só ensina matemática, geografia, português. Educação, quem dá é a família. Preste atenção, essa frase está 100% certa. A ideia dela está 100% certa. Mas quem repete essa frase muitas vezes nunca esteve na sala de aula. Porque os nossos filhos têm chegado na escola sem nenhuma educação. Porque os pais negligenciaram a educação. Eu vou dizer aqui nos últimos 40 anos. Eu como professor pego os resultados desses últimos 40 anos, né? Nossos filhos têm chegado na escola sem educação. Porque pai e mãe delegou a Xuxa. Pai e mãe delegou a Malhação. Pai e mãe delegou a todos os programas desse mesmo estilo de Xuxa e Malhação. E nos últimos anos tem outorgado aos doramas. Então são eles que educam. Ok? Então nós deixamos uma lacuna enorme na nossa sociedade. E toda vez, irmãos, que abre-se uma lacuna, alguém se aproveita dessa lacuna. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Nós demos lugar, nós como sociedade brasileira. Por isso aí, ideologias de toda sorte, e eu quero salientar aqui, viu, das quais eu sou contra. Porque antes de ser cidadão, eu sou cidadão do céu. Eu sou crente, convertido e instruído pela palavra de Deus. Mas essas ideologias ganharam espaço, porque muitas vezes nós pais, eu quero chamar de nós pais crentes, abrimos mão do direito de educar nossos filhos. E depois reclamamos que eles não são educados. E reclamamos daqueles que os estão educando. Essas doutrinas todas, essas ideologias todas, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, Efésios 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o curso da potestade do ar, do Espírito, que agora atua, onde? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Pastor Cândido, isso é muito sério. Quem está educando o Júnior é filho da ira. Quem está educando os nossos adolescentes, Arthur, Heitor e Sofia e Nicole, são os filhos da ira. Porque muitas vezes nós nos omitimos, passamos para eles o direito de educar. A igreja precisa entender que o nosso primeiro ministério está dentro de casa. Dentro de casa. Eu preciso educar o meu filho, eu preciso orar com o meu filho, eu preciso evangelizar o meu filho. Eu tenho dito isso muito a Ice, viu? Os irmãos sabem que a Ice está grávida, né? E todo dia eu digo a ela, primeiramente, faça o culto com Daniel, o nome do meu netinho, nem nasceu ainda. Faça o culto com Daniel, cante louvor com Daniel, leia a Bíblia para Daniel. Aí o povo está assim, que idiotice é essa? O menino nem nasceu, nem entende de nada. O médico no hospital diz que o menino ouve. O médico diz que ouve, o crente diz que não ouve. O médico no hospital diz que o menino lá ouve, então bote louvor, para ele ouvir o louvor, para aprender a cantar. Quando sair da maternidade, já sair cantando. Leia para ele os salmos, leia os evangelhos, conte para eles quem são os apóstolos, conte para eles quais são os 10 mandamentos, conte para eles essas histórias. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for grande ou for velho, não se desviará dele. Irmãos, se eu pegar um dado muito simples, aqui é dado, é pessoal, viu? Não está na Bíblia, não, isso aqui é um dado, né? Eu fui convertido há mais de 45 anos e sempre viajei muito para as igrejas do interior. Quando a gente chegava no interior, escola dominical,
Alguém diz assim, professora Angélica, professora Rita, professora Daniela, porque as irmãs da igreja eram professoras nas escolas seculares naquela cidade. Tinha mais professor dentro da igreja do que gente. Era uma turma enorme. Incrível, irmãos. Hoje você chega no interior, estou falando do interior para nem falar da capital. Você encontra médico, engenheiro, carpinteiro, eletricista, tudo, menos professor. Sabe o que significa? Há décadas atrás, a igreja influenciava toda uma geração que estava nascendo e crescendo e se formando. Hoje, a igreja abriu mão de estar lá, educando o mundo lá fora. Em algumas cidades, a escola presbiteriana era referência. Escola de Ponte Nova, lá em Wagner, que é a antiga Ponte Nova, a escola de Irecê, a escola de Campo Formoso, a escola de Jacobina, eram referências na cidade, a escola evangélica ou a escola presbiteriana. Hoje nós abrimos mão de influenciar a sociedade. Nós nos resumimos somente no primeiro ponto, que era pregar. E eu repito, irmão, reitero, pregar é a coisa mais importante, mas nós também precisamos educar. E, em último lugar, dentro desse primeiro ponto, veio o ministério da cura. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Sobre a cura, eu quero lembrar que Deus é o Deus da cura. Lembra? Deus é aquele que opera milagres. Quando estudamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos encontrar o ministério da cura, ou o ministério dos milagres, o ministério dos sinais, aparecendo com mais evidência no ministério de Moisés, no ministério de Jesus Cristo, ou no ministério de Elias, no ministério de Jesus Cristo e dos apóstolos. Isso não significa que Deus não curou o tempo todo. Deus cura. E Deus manifesta a sua cura através dos médicos, dos remédios, das vacinas, do tratamento, da cirurgia, ou através do milagre. Mas hoje eu não vou me deter muito à cura, porque no domingo passado eu preguei especificamente sobre cura. Quem não assistiu, ou aqui na igreja, ou em casa, vai lá no canal da igreja, a cura do mundo endemoniado. Então tem um sermão lá específico sobre este tema, que é a cura. De que maneira eu e você podemos exercer o nosso ministério? Nós já vimos a pregação, o ensino e a cura. Em segundo lugar, sentindo e demonstrando amor. Vejam aí versículo 36. Todos juntos, versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas. Angélica, grava essa palavra, viu? Ovelha. Não é bode. Eu chamei a atenção de Angélica, porque a Angélica tem um ministério lá em Piabas, né? Ali perto de Jacobina, perto de Capim Grosso, uma região árida. Então é muito comum a criação de bode lá na região. Olha, bode parece ovelha, mas não é ovelha, bode é bode. Quem não conhece direito, olha um assim para o outro, diz assim, aqui é uma ovelha, isso aqui é um bode. A carne tem sabor diferente, o couro é diferente, a pele é diferente. Mas o mais importante do bode e da ovelha é o comportamento de um e o comportamento do outro. A ovelha é dependente. O bode, minha avó dizia, é desembestado. O bode não tem pastor. O bode sai, larga ele no pasto. Mesmo quando não tem pasto, ele some, desaparece. Você acha que perdeu o bode? 2, 3, 4, 5 dias depois, ele aparece como se nada tivesse acontecido. É porque ele é bode. Ovelha não. Ovelha só vive no rebanho. Quando os crentes desigrejados aprenderem isso, eles vão descobrir que eles estão com comportamento de bode e não de ovelha. Porque a ovelha fica num aprisco, uma com a outra, uma tomando conta da outra, e todas dependendo do pastor.
Quem for na roça, irmãos, que não sabe o que é isso, vai lá perguntar, o cara da roça. Não precisa ser um bam, não. O cara da roça comum. Ele vai dizer que de tarde ele abre o curral e chama as ovelhas em tudo. De onde estão? E o bode está lá para ninguém, o bode é desinfectado, está solto no mato. Jesus diz assim, o texto diz, Jesus se compadeceu ou compadeceu-se. Compaixão, irmãos, é a expressão prática do amor. É o amor primeiramente a Deus. Eu gosto sempre de salientar isso. Tudo na igreja é primeiramente para Deus. É para o louvor de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus. O fim principal do homem é honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nada pode ofuscar isso. Então, pelo amor de Deus, é primeiro o amor de Deus. Mas é incrível. Quando você exerce o seu ministério, você exerce para si, para a sua glória, para você aparecer, ou a finalidade do seu ministério é honrar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus, agradar a Deus. Se a finalidade do nosso ministério somos nós mesmos, nós estamos findados ao fracasso, mesmo que sejamos aplaudidos pelos homens. Os homens podem até nos aclamar, mas Jesus diz, já receberam o galardão. Receberam o galardão porque estavam pensando pela terra. O amor a Deus, irmãos, o amor voltado a Deus, devotado a Deus, imediatamente nos levará a ter amor pelas almas perdidas, a ter amor pelos homens, amor pelas almas perdidas, pelos aflitos, pelos necessitados, em contraste àqueles que estão abastados. Vejam aí de novo, vamos ler de novo o versículo 35. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas ou necessitadas, como ovelhas que não têm pastor. Isso é importante, irmãos. As pessoas estão caminhando aí no mundo a passos largos para o inferno. Isso é uma expressão da minha época, viu? 45 anos de convertido, ninguém mais usa essa expressão. Passo largo é quem está com pressa. As pessoas estão com pressa para ir para o inferno. Elas estão correndo para ir para o inferno. Já dizia Caetano, não diz que ele está vivo, ainda não morreu, né? Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Que besta. Atrás do trio elétrico só vai quem está morto. Quem está morto nos delitos e pecados. E as pessoas, se você convidar para vir para a igreja, tem dor de cabeça, tem dor nas pernas, vai ter jogo do Bahia, vai ter jogo do Vitória, vai chover, vai fazer sol, não vai ter ônibus, vai ter um bocado de coisa. Ele cria um bocado de coisa, mas se você disser assim, vai ter show de Chiclete, vai ter show de Ivete, vai ter show de Claudinha, o indivíduo arranja tempo e forma. Por quê? Porque eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Irmãos, em contrapartida, se as pessoas de lá estão caminhando a passos largos para o inferno, a igreja perdeu o amor pelas almas perdidas. Eu não falei dos passos largos? Uma expressão muito comum na minha época, de adolescente, jovem, era a paixão pelas almas perdidas. Quando alguém dizia assim, paixão pelas almas perdidas, o cristão entendia que precisava evangelizar mais, evangelizar de dia e de noite, porque ele, cristão, não queria permitir, não queria imaginar que seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa, seu filho ou sua filha, ele não podia imaginar que o seu parente ou seu amigo fosse lançado no inferno, no lago de fogo ardente, em lugar de tormento, preparado para o diabo e seus anjos, de onde ficarão sofrendo esses pecadores não arrependidos pela eternidade. Será que você parou para pensar nisso? Será que Arthur parou para pensar nisso? Será que Júnior parou para pensar nisso?
Será que nós temos pensado que os nossos parentes, os nossos filhos, se não se arrependerem dos seus pecados, os nossos pais, os nossos avós, se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles serão lançados no inferno? E aí alguém diz, eu não evangelizo porque eu tenho vergonha, eu não evangelizo porque a pessoa não gosta, eu não evangelizo porque a pessoa não quer ouvir, eu não evangelizo para não ser chamado de intolerante. Você não evangeliza porque você não ama aquela pessoa. Porque se você amasse de fato aquela pessoa, você faria de tudo para ela não caísse nessa condenação eterna. Ninguém venha discutir comigo predestinação, porque os irmãos sabem que eu creio na predestinação e na doutrina da eleição. Não é disso que eu estou falando. Eu estou te falando que nós temos um ministério, e nesse ministério nós precisamos amar essas almas perdidas. Nós precisamos nos compadecer dela. Ao ver a multidão, a Bíblia diz, Jesus se compadeceu dela. Jesus teve piedade dela, Jesus amou. De que multidão nós estamos falando? Da multidão que o seguia apenas por causa dos milagres que ele operava, desconsiderando a sua pregação? A Bíblia diz, Jesus se compadeceu dela. Aquela multidão que queria proclamá-lo como rei, porque ele multiplicara os pães. Essa multidão, Jesus se compadeceu dela. Aquela multidão que daqui a algum tempo exclamaria, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. A essa multidão, Jesus se compadeceu dela. Aquela multidão que poucos dias depois, da mesma forma que seus pais fizeram no passado, prenderam, maltrataram e mataram os profetas. Isso mesmo eles fariam com Jesus. É essa multidão que Jesus se compadeceu dela. Irmãos, vocês perceberam que essa multidão não é convertida? Essa multidão não é dos discípulos de Jesus, não é dos apóstolos, essa multidão é dos incrédulos. Essa multidão não é convertida. Essa multidão é como uma palha levada pelo vento de um lado para o outro. Essa multidão é uma multidão em quem Jesus não pode confiar. Mas apesar de não confiar na multidão, ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu dela. Ao ler essa passagem bíblica, irmãos, eu preciso lhe perguntar. E quando eu estou perguntando aos irmãos, essa pergunta volta para mim também. Mas eu queria que você encarasse a pergunta, porque ela é para você. Quando você passa aqui pelas ruas da Boca do Rio e encontra um ébrio, um cachaceiro, viciado, um drogado, caído pelo chão, na sarjeta, o que é que você sente? Nojo? Desprezo? Ou compaixão? Quando você vê ou sabe que um jovem está sendo entregue ao tráfico ou ao vício, como é que você se sente diante disso? Você espera logo que morra? Você deseja a morte? Ou você ora pela libertação dele? Quando você encontra uma jovem expondo o seu corpo com aquelas roupas e aquelas danças e aquelas músicas sexuais, o que é que você sente? Nojo? Ou você pede a Deus por ela, intercede por ela? Quando você assiste às guerras na Palestina, no Oriente Médio, ou em qualquer outra parte do mundo, em que você se sente ofendido, o que é que você faz? Você pede a Deus que jogue uma bomba lá e mate todo mundo? Ou você pede a Deus que liberte-os da opressão espiritual que eles estão vivendo? A Bíblia diz, Jesus olhou para a multidão e se compadeceu dela. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, busquemos a Deus, oremos a Deus, clamemos a Deus, para que Ele derrame sobre nós e renove, e revigore, e aqueça o nosso amor pelas almas perdidas. Há centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão ao nosso redor aqui na boca do rio, e elas carecem da salvação. Eu não sei se elas serão salvas. Eu não sei se elas atenderão ao chamado, mas eu sei que é minha obrigação e sua obrigação amá-las e levar a palavra da salvação a elas. De que maneira eu e você podemos exercer o nosso ministério? Em terceiro lugar, fazendo discípulos. Vejam aí versículos 37 e 38. Versículos 37 e 38, todos juntos. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos dizer de novo, só a última parte, a seara. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38, com muita força agora. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Neste texto, irmãos, o último aspecto que eu quero abordar sobre o ministério de Jesus e que nós precisamos aprender com ele, é que Jesus não fazia a obra sozinho. Pelo contrário, ele chamava. Cadê pastor Cândido? Vocação eficaz, ele chamava. E quando ele chama, aqueles que foram eleitos, predestinados, ouvirão a sua voz, aleluia, irão atender positivamente esse chamado. Então eu creio tanto na predestinação como na vocação eficaz. Uma coisa não desmente a outra. Mas Jesus chamava. Jesus chamava e ele preparava. Senta aqui, vamos aprender. Sermão da montanha. Como foi dito aos antigos, assim não, agora eu vos digo. Então Jesus os preparava. Jesus os treinava. Os treinava e os enviava. Lhes dava poder no Espírito Santo e enviava. Lembra do texto que eu falei, que não é texto paralelo, mas está ligado? A missão dos 70, pronto. Jesus os enviou de 2 em 2. Nunca enviou sozinho, viu, Jonilson? Isso é importante. É de 2 em 2. Né? Testemunha de Jeová aprendeu mais do que presbiteriano. O que eles ensinam está errado, mas o método está certo. Incrível. O método que eles utilizam é certo. O conteúdo está errado. Quando você for evangelizar, vá de 2 em 2. Irmãos, fazer discípulo é missão do presbítero, é missão do pastor, é missão do diácono, é missão de cada crente. Você precisa fazer discípulo. Lembram de Moisés e Josué? Lembram de Elias e Eliseu? Lembram de João Batista e André? Né? A Bíblia diz que os discípulos de João, um deles era André, irmão de Simão. Lembra de João Batista e André? Lembra de Jesus e os apóstolos? Lembra de Paulo e seus auxiliares? Tomando Paulo aqui agora como exemplo, irmãos, eu estou tomando sempre Cristo como exemplo. Eu quero botar agora uma outra pessoa como exemplo. Paulo como exemplo. Olhe, todo Paulo precisa de um Barnabé. Alguém lembra quem é Barnabé? Aquele filho da compaixão, da consolação, filho da consolação. Aquele que estava lá no início, que deu a oferta, que vendeu o que tinha e depois no pé dos apóstolos. Barnabé estava de olho em Paulo. Paulo, irmãos, um nome gentílico, né, um nome grego. Saulo, um nome hebreu, é a mesma pessoa. Não vou naquela maluquice, não, que Saulo era o não convertido, Paulo é o convertido. Isso é confusão da nossa cabeça que não lê a Bíblia direito. Barnabé está de olho nele. E quando o evangelho chega em Antioquia, e a igreja de Antioquia forma uma junta missionária,
e escolhem Barnabé. Ele diz, não, sou eu, é? Espera aí que eu tenho alguém aqui bom para fazer essa obra comigo. Então Barnabé vai chamar Saulo ou Paulo para compor a sua equipe missionária. Todo Paulo precisa de um Barnabé. Eu quero lhe perguntar, Anitta, quem é seu mentor? Eu quero perguntar a Rita, quem é seu mentor? Quem é seu referencial? Na linguagem de hoje, a linguagem até boba, errada. Quem é que você segue? Na internet o pessoal segue, né? Fulano e Beltrano, e acaba se identificando com Fulano e Beltrano. Não, na igreja, quem é seu mentor? Quem é seu pastor? Quem é seu instrutor? Quando você está com um problema no casamento, quando você está com um problema em casa, quando você está com uma dúvida da Bíblia, quem é que você procura? Todo Paulo precisa ter um Barnabé. Muitas vezes, pastor Cândido, pastor Paulo, o pastor não tem ninguém. Não tem um pastor do pastor. Um pastor do pastor para conversar junto. Um pastor do pastor para a gente dialogar. Um pastor do pastor para a gente confessar. Um pastor do pastor para a gente pedir ajuda. Muitas vezes o ministério pastoral ele é isolado. Mas esse ministério pastoral isolado não é bíblico. Todo pastor precisa ter um Barnabé. Mas todo Paulo também precisa ter um Timóteo. E quem é o Timóteo? Timóteo é aquele menino que vai ser criado a seus pés, convertido ainda novo. Não foi Paulo que pregou para Timóteo, foi sua mãe e sua avó. Paulo vai pegar isso aí, Paulo vai se identificar como seu pai na fé, e vai identificar Timóteo como seu filho na fé. É como se ele dissesse assim, eu sou o mestre e você é o discípulo, então aprenda comigo. Timóteo, então, estava aprendendo, sendo discipulado por Paulo. Não só Timóteo, estou citando Timóteo aqui, irmãos, há vários outros exemplos no livro de Atos, no Novo Testamento, mas eu vou dar ênfase em Timóteo. Daqui a pouco, Paulo consagra Timóteo a pastor, ele agora não é mais meu discípulo, ele diz, isso que você aprendeu de mim, instrua a outros, para que eles deem continuidade a esse ministério, ou seja, o ministério pastoral, o ministério na igreja, o ministério cristão, ele não é estanque em si. 1 Timóteo 4, 6, 11, 12, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Paulo falando a Timóteo, hein? Quero que você seja um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E aí Paulo dá uma outra ordem. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Muito pelo contrário. Torna-te padrão, exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mais tarde, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, Paulo diz, tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que está em Jesus Cristo, e que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo. Transmite a outros homens, fiéis e também idôneos, para instruir a outros. No Evangelho de Cristo, discípulo faz discípulo. Discípulo atende ao chamado. E o discípulo que atende ao chamado, ele prepara outros discípulos. Nós precisamos preparar aqueles que nos apoiarão no exercício do nosso ministério, ao mesmo tempo que estamos preparando-os para exercer o seu próprio ministério. Crente que trabalha sozinho, oh glória! Crente que trabalha sozinho se cansa, se fadiga, se exausta, minimiza a força do seu trabalho. Muitas vezes reclama de tudo e de todos, porque não tem apoio. É porque ele decidiu viver sozinho. E quando morre, não deixa legado para ninguém. O ministério dele acaba. Acaba porque ele não passou aquela missão, aquela profissão, aquele serviço para ninguém. Seu ministério, meu irmão e minha irmã, seu ministério é uma bênção, seu dom é uma bênção, seu talento é uma bênção. Não deixe ele morrer.
com você. Prepare. Treine a sua equipe. Treine os seus discípulos e os envie. Concluindo, irmãos. Como eu e você temos exercido o nosso ministério? Voltando lá para o início, não é ministério pastoral que eu estou falando. Como é que eu e você temos exercido o nosso dom, o nosso talento, o nosso ministério, o nosso serviço na sociedade e na igreja? Quero dar ênfase à igreja agora. De que forma nós prestaremos conta diante de Deus pelas almas que Deus nos deu para pastorear, para cuidar, para apacentar, para evangelizar? Quando Deus nos cobrar as almas dos moradores da boca do rio, o que é que nós diremos diante de Deus? O que diremos diante da sua presença por causa desses moradores? O profeta Ezequiel, Deus falando através de Ezequiel, capítulo 3, 17 a 19, diz assim, prestem atenção. Filho do homem. Onde tem filho do homem aí, leiam. Dinaí, Marcos Melo, Iris, Leia, Leda, Emanuel. É para mim e para você que ele está falando. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Onde tem Israel aí, gente? Bota a boca do rio, ou bota a sua família. Aplique esse texto para você. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, não é o bonzinho não, viu? É o perverso, é o iníquo. Certamente morrerás. E tu não o avisares e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade. Ou seja, ele vai para o inferno. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Deus está dizendo a Ezequiel, eu vou cobrar da sua mão. É você que vai me dar conta. Mas se avisares ao perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na iniquidade. Ele vai para o inferno. Mas tu salvaste a tua alma. Eu quero te perguntar novamente. Como é que você tem exercido o seu ministério? Que Deus nos dê a graça de comparecermos diante do seu tribunal com as mãos limpas, dizendo, Senhor, eu fiz a minha parte. É verdade que imperfeito, pecador, miserável, ordinário, mas eu fiz a minha parte e te dou conta com as mãos limpas. Que Deus nos dê essa graça e nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Cândido.